Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Matos, sou mentor empresarial. Hoje aqui estou na conversa aqui com o Carlos Razini, que é conselheiro Trends Innovation. E a gente vai falar aqui como a inovação desafia a governança corporativa. Tenho certeza que você vai adorar esse tema, porque é muito legal, muito bacana. E Razini, tudo bom? Olá, Paulo, eu estou ótimo, e você? Tudo bem, tudo tranquilo. Um prazer estar aqui com você, o convite é maravilhoso e espero hoje poder contribuir aqui com esse tema que me fascina muito, né, que é a dinâmica de conselho de administração consultivo com a dinâmica de futuro, tendência e inovação. Legal. Essa parte de inovação hoje em dia, né, vai ser justamente o grande diferencial e talvez até, acredito até que a sobrevivência das empresas estão dependendo disso, né? Pois é, a gente ouve por aí, né, o mundo pós-Covid, né, e na verdade a gente ainda está às voltas com a Covid, muita coisa mudou, mas vem muita coisa ainda pela frente, né, o mundo ainda está num processo de entendimento desta situação e é uma série de apostas aí, porque ainda vai acontecer, né, fora do que já está acontecendo, e algumas dessas situações, a gente vai poder discorrer um pouquinho sobre elas mais à frente, que estão no processo de consolidação. Então, o mundo está ficando bastante interessante. Bacana. E, bom, conta aí um pouquinho, então, como é que é essa questão da inovação, né? Você estava falando aí no olhar do Conselho de Administração, como é que você vê, né, olhando para essa lente do futuro, com essa tendência da inovação, como que a gente implementa isso, como o Conselho tem que estar olhando mais a inovação? Olha, Paulo, a dinâmica da inovação, né, algumas pessoas, enfim, têm no mindset de que inovação você tem que construir algo disruptivo, algo novo, né, só como exemplo, outro dia eu estava mentorando um aluno de mestrado, e a gente estava falando ali de digital banking, etc., né, que era o tema do trabalho dele, e ele queria vir com uma proposta totalmente disruptiva, né, porque no mindset dele, a inovação viria de algo totalmente novo, né, algo que ninguém ainda tivesse pensado. Eu falei, não, a inovação não é por aí, né, pode até ser, né, se você tiver sorte, ou a sorte grande, né, ela pode ser disruptiva, mas a inovação se dá em pequenos ajustes, né, em pequenas modificações ali, seja do teu processo, seja na forma de você apresentar teu produto, no formato e por aí vai, né. O próprio BNDES, né, quando ele disponibiliza linhas de crédito, né, para inovação, você tem lá uma lista de situações bastante generosa do que é inovação, né? São pequenas coisinhas que você implementa ou modifica ou altera ali dentro da tua organização, da tua empresa, do teu produto, do teu serviço, e já é caracterizado como inovação. Então a gente tem, na maioria dos casos, um mindset deturpado, né, do conceito de inovação. Então inovação tem um contexto, né, uma aplicação muito abrangente e não uma visão focada e reducionista de que inovação é pura e simplesmente algo disruptivo, algo totalmente novo. E aí, nessa linha de raciocínio, há uma discussão, ainda não há uma discussão dentro das organizações que chega no board, né, falando dessa questão de inovação. E agora, em função desse momento, fazendo aniversário, né, agora em março, essa questão da Covid, né, muita coisa, né, se transformou, mudou, e as empresas se viram obrigadas a pensar nesse contexto de inovação, porque de uma hora para outra você não tem mais cliente físico, de uma hora para outra você não tem mais escritório, de uma hora para outra seus filhos estão em casa, de um momento para outro você tem que dividir, né, o teu espaço com filho, esposa e enfim, dentro do teu mesmo ambiente de trabalho, com internet para fazer home office, escola office, hoje é tudo, o office virou, né, está dentro da sua casa praticamente, em alguns casos, né, ou não vou dizer a maioria, mas principalmente nesses casos de serviço, né, migrou. Então o mundo ele teve esse solavanco e a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. E as empresas, né, e principalmente o board, ainda não
não encaixou essa informação e está absorvendo aos poucos. Claro, temos casos aí que se moveram muito rápido, tem empresas que se deram, aproveitaram a onda, saíram na frente, estão se dando muito bem, se capitalizaram, cresceram, estão expandindo, e outros negócios que, assim, não se atentaram para essa questão, não tiveram a energia ou a clareza do que fazer e estão passando por problemas, e muitas, infelizmente, fecharam os seus negócios porque o modelo de gestão, o mindset de produtivo, de prestação de serviço, etc., não acompanhou essa tendência. Então, o que a gente ouve no mercado é que essa transformação digital, ou essa inovação forçada, né, o que deveria acontecer nos próximos anos, aconteceu nesse ano, findo aí 2020. E 2021, isso tende a acelerar. A gente, acho que vai observar nesses próximos anos, 2021 até 2025, uma celeridade desse processo de inovação, né, da tecnologia cada vez mais presente na nossa vida, no nosso meio. Razin, você estava falando aí dessa questão da inovação, que às vezes a pessoa pensa que inovar é simplesmente disrupção, né? Muitas vezes, talvez, as empresas estão vem os conceitos e curso e tudo voltado para isso, muita gente trabalhando o tema, querendo aplicar isso nas empresas, e aí a gente vê muito essa visão da disrupção, né? Já participei de dinâmicas de inovação, a gente chega em soluções assim, que são realmente muito disruptivas, mas muitas vezes são impossíveis de ser implementadas. E é como você falou, eu acho que às vezes o processo pode ser bem mais simples, né, do que isso, né? Talvez não precise ser tão a fundo na inovação para ter um grande diferencial dentro das empresas, né? Você não precisa se tornar um especialista, né? Como é que a empresa poderia inovar sem esse olhar da disrupção, né? Será que é tão complexo ou com a ajuda de um profissional ela consegue fazer isso? É claro que, Paulo, sempre que você tem um desafio à frente e você não sabe exatamente o que fazer, a ajuda de um profissional é extremamente importante, um profissional qualificado, um profissional já com a gente brinca, né, com marcas roxas, né, já experimentado, né, ajuda muito. E por que eu digo isso, né? Esse processo, né, de mudar uma empresa de pensamento convencional para uma empresa inovadora, primeiro, né, isso pode levar uma geração para acontecer isso, né, se você for navegar com recurso próprio ou com esforço próprio. Por uma série de razões que eu não vou entrar no mérito agora, mas então a ajuda do especialista é sempre bem-vinda. Na outra mão, via de regra, esse processo de inovação parte para uma mudança de comportamento. E a empresa, ela reflete, a organização é um organismo vivo, e ela reflete o comportamento do DNA dominante, né? Então ela reflete ali o comportamento de quem está ali na cadeia de comando, né, do executivo-chefe. Então o que eu quero dizer com isso, né? Se o executivo-chefe não muda, né, se as pessoas que estão lá em cima, no topo da pirâmide organizacional, eles não mudam o mindset, não adianta também você contratar um especialista. É mais ou menos assim, eu quero, sei lá, eu tenho algum distúrbio alimentar, né, eu sei que preciso de ajuda, procuro a ajuda de um profissional, um nutricionista, um psicólogo, etc., mas, enfim, no meio do processo eu não faço a minha dieta, eu não faço exercício físico, do ponto de vista ali psicológico, sei lá, eu não consigo trabalhar direito o meu mindset. O que acontece, né? Você teve ajuda, só que não teve o comprometimento do executivo-chefe, né, daquela pessoa, ela não vai atingir o objetivo dela, que era ter uma vida mais saudável do ponto de vista físico, emocional, mental e etc. O mesmo raciocínio se aplica nas organizações. Então, é bonito falar de inovação, mas na prática o cenário muda, porque a dinâmica tem que ser outra. Então, se o executivo-chefe não incorpora o compromisso de mudar o comportamento dele próprio e dali mudar o comportamento de quem está abaixo dele, a coisa não acontece. Então é muito comum, por exemplo, você ver esses movimentos de hackathons, né, esses movimentos, esses tiros, né, para inovação, mas a condução desse processo, o cara pega determinados projetos, o executivo pega esses projetos, traz para dentro da empresa e cola dentro do negócio já existente.
E aí a brincadeira é mais ou menos essa, né? Você coloca uma laranja boa dentro de uma cesta com algumas laranjas que já estão ruins, né? Qual o resultado disso? Né? Então, a ideia aqui é, quando a gente fala de inovação, é uma mudança de comportamento, né, voltado com esse mindset e aí, um mindset de melhoria contínua, né, e aí, mais uma vez, a cultura oriental nos ajuda muito, né, porque a melhoria contínua já existe há algumas décadas, né, e algumas pessoas ainda, ou organizações ainda não atentaram para esse processo de melhoria contínua, só que aqui uma melhoria contínua, né, com esse viés desse futuro, né, dessa dinâmica hoje presente, que é o uso da tecnologia, o uso da inteligência artificial, o uso da internet das coisas, né, esse universo maravilhoso que a gente está vivenciando hoje. Razini, me veio uma coisa aqui em mente. Então, vamos lá, eu sou um executivo, minha empresa fatura milhões aí por mês, eu entendo de inovação, eu quero implementar inovação, mas no meu dia a dia eu tenho muitas ações ali, no meu planejamento estratégico, muita coisa que eu tenho que fazer, eu acabo me desviando um pouco, talvez, dessa linha. Você acredita que a formação de um conselho, ele te ajuda a manter a linha ali, pode te ajudar nesse sentido? Olha, o papel do conselho, ele é mais no sentido de direção, né, e direcionamento para o corpo executivo. Então, nesse aspecto, o conselho, ele pode sim dar força para que os executivos consigam executar um plano de ação direcionado, né, na questão da inovação, né, na abordagem tecnológica e por aí vai. Então, eu acredito sim, né, o papel do conselho nesse processo é extremamente importante. Por quê? Se o CEO, né, o executivo-chefe, ele tem ali os seus planos, ideias, projetos atrelados a essa dinâmica, né, inovativa, vamos chamar assim, mas se o conselho ele não entende isso, né, se a comunicação entre eles não flui, né, se isso não está muito claro para o conselho não vai aprovar esses projetos. Ou vai aprovar de forma mais tacanha, né, com restrição orçamentária, essa coisa toda. Na outra mão, né, se o conselho ele delibera ações, né, voltadas para a inovação e o executivo não executa, né, no curto espaço de tempo esse executivo vai perder a posição dele e vão chamar outro executivo para aquela posição. Então, você percebe aí que é um vínculo entre as duas pontas, né, entre o conselho e os executivos, e eles têm que falar uma língua comum. Então, claro que o executivo sozinho não vai conseguir resolver o problema e o conselho sozinho também não vai conseguir resolver o problema. Então, o executivo, tendo esse mindset, né, voltado para futuro, tendência e inovação, e o conselho, né, apoiando essa dinâmica, olhando para futuro, tendência e inovação, aí sim a gente tem uma situação bastante satisfatória, né, para a perenidade do negócio. E essa é uma dinâmica interessante, né, porque no meu início de carreira eu ouvia muito a questão dessa perenidade do negócio, né, de ter um negócio para sempre, né, e de lá para cá, né, estou falando dos anos 80, final dos anos 80 para cá, essa questão de perenidade hoje já não faz mais parte do meu dicionário. Então, e aí fica uma provocação para a gente pensar, né, quando a gente fala de empresas centenárias, hoje existe um universo muito pequeno de empresas centenárias. Claro que nós queremos empresas centenárias, longevas, para todo sempre, mas a dinâmica do mundo hoje, o que nos mostra? Se você olha há 30 anos atrás, uma lista da Fortune, das 1000 maiores empresas valiosas, ou mesmo aqui no Brasil, a revista Exame, por exemplo, maiores e melhores, de 10, 20 anos atrás, você percorre aquela lista, você vai perceber que muitas delas, né, não vou dizer percentuais ou números, mas assim, arrisco a dizer que mais de 60%, 70% delas não existem mais. Ou não existem mais com aquele nome, ou não existem mais naquele mercado, ou elas se fundiram, ou fizeram cisões, ou quebraram, alguma coisa aconteceu ali. O mundo ele é dinâmico, ele muda, e detalhe, ele está mudando muito rápido.
Então, haja vista, né, se você olha as empresas mais valiosas hoje aqui no Brasil, até pouco tempo atrás você tinha ali grandes corporações, né, oriundas do governo brasileiro lá atrás, dos tempos estatais, eram as grandes empresas brasileiras, até 3, 4, 5 anos atrás. Hoje, essa lista já mudou completamente, né? Então você tem ali uma série de empresas que sequer têm ativos fixo, né? Que antigamente o potencial da empresa era ativo fixo. As empresas não têm ativo fixo. Né, o que tem ali é capital humano envolvido e são empresas altamente valiosas, né? Então a dinâmica mudou. E o conselho tem que entender essa dinâmica. Bacana. Antes da gente iniciar a gravação, a gente estava conversando um pouco, né? Você estava falando aí sobre a figura do Cool Hunter, né? Que é esse caçador né, de coisas, de ideias, de inovação, e como é que ele está atrelado à governança. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e os movimentos, os comportamentos das pessoas, né? E como isso está influenciando. Legal. Essa figura, né, que a gente chama de Cool Hunter, né, uma tradução livre, né, cool é algo, no inglês, né, algo legal, algo bacana, funny, né, algo gostoso, e Hunter é caçador, então seria um caçador de coisas legais. Então já tem essa alcunha, né, vamos chamar assim, de profissão, de um cara, né, Cool Hunter, é o caçador de coisas legais. Então esses profissionais, eles percorrem aí as publicações mundo afora, né, publicações internacionais, percorrem o mundo observando o comportamento das pessoas. Então o Cool Hunter, a função dele é o que é que está acontecendo, quais movimentos globais, aí não é localizado, quais movimentos globais que estão acontecendo do ponto de vista de comportamento, né? E o comportamento ele molda a cultura. E o que é legal disso é que você percebe, né, uma aproximação muito forte de Ocidente com o Oriente. Né? Lá atrás, né, você tinha uma migração de processos produtivos saindo do Ocidente e indo para o Oriente, e hoje você observa um movimento da cultura oriental vindo para a cultura ocidental. E no longo prazo, né, o que acontece com a cultura de forma geral? O que você vê aqui no Brasil está acontecendo nos Estados Unidos, que está acontecendo lá na China e que acontece na Europa. Então você não vê mais movimentos localizados, né? Então são movimentos mais consistentes ao redor do globo. E trazendo isso, né, para a governança corporativa, né, para o board, né, para o executivo-chefe, o futuro da empresa não está no seu melhor produto, no seu melhor design, na sua melhor técnica de produção, no seu nível de qualidade. Claro, isso tudo é importante, mas isso tudo virou baseline, né? Ou você tem ou você não tem. Né? Se você não tiver essas coisas muito bem definidas, você está fora do mercado. Então aí fica a pergunta, então o que é que me leva ao sucesso organizacional, né, como empresa, né, a profit, né, a resultado? Na hora que você tem tudo isso, né, que é baseline, e você entende isso direcionado ao entendimento do comportamento do teu consumidor. Então na hora que você direciona todos esses esforços, né, atendendo à necessidade do consumidor em função do comportamento dele. Então, quando a gente observa as grandes redes sociais, é uma discussão muito forte sobre isso, né, que elas se apropriam do seu dado, elas sabem mais de você do que você mesmo. O que ela está fazendo? Ela está estudando o seu comportamento. Então, as empresas que entenderem o comportamento do seu cliente, o resto é processo produtivo, o resto é aplicar técnicas organizacionais que já estão aí consolidadas, que são clássicas e por aí vai. Então, a grande sacada, e nem sei se é tão grande assim, é você juntar esses blocos, né, de gestão empresarial, processos produtivos, tecnologia, dentro de algo que faça sentido para o seu cliente em razão do comportamento dele. Então, se você observa, né, se você acompanha ali o Cool Hunter, se você observa o movimento, para onde o mundo está indo, o teu negócio ele tem que acompanhar esse movimento. Se ele não acompanhar esse movimento, na próxima edição da revista, a tua empresa não vai estar mais lá. Realmente tem que ficar antenado. Sem dúvida. Me diz uma coisa, com esse momento aí da pandemia, né, como é que ela está impactando essa dinâmica dos conselhos de administração? Muita coisa mudou, né, Paulo? De lá para cá, tem até um artigo da The Economist, agora recente, né, fresquinho, saiu outro dia,
e ela traz ali uma lista de, assim como outras consultorias também o fizeram, ela traz uma lista, e a lista é mais ou menos homogênea, né, entre uma publicação de um instituto e outro, a lista muda pouca coisa, mas de forma geral, a Economist, ela traz lá uma lista de mais de 20 itens, né, relacionados a essas mudanças de comportamento, essa mudança impostas, né, pelas restrições legais do Covid, né, de lockdown, essa coisa toda. E eu vou destacar algumas delas, né, que para mim fazem muito sentido, já aconteceu e dificilmente volta ao que era, né, e se voltar, volta muito pouco. A primeira delas é o que a maioria de nós já vem sentindo, que é o trabalho home office, né? Todo mundo entendeu que fazer o trabalho a partir de casa, ele é interessante, né, para muita gente. Né? Eu conheço alguns colegas que não gostam de trabalhar home office, não tem a disciplina, essa coisa toda. Esse é um desafio. Mas não faz sentido mais você sair para trabalhar, pegar trânsito, gastar algumas dezenas de milhares de reais por metro quadrado para ter um funcionário ali 6 horas por dia, 8 horas por dia. E quando a gente fala 8 horas por dia, não são 8 horas produtivas, porque você tem uma série de interrupções no meio do caminho, a pausa para o café, aquela coisa toda. Então, produtivo mesmo, sei lá, 70%, 80% disso. Fora outros custos associados, né, a limpeza, o cafezinho, a refeição e por aí vai. Então, isso tudo migrou para dentro das casas das pessoas. Algumas organizações entenderam esse movimento, inclusive tem até um pacote de benefícios hoje instituído para aquelas pessoas que vão trabalhar em casa. Então, aquele pacote de benefícios que antes era para você sair de casa, eles fizeram alguns ajustes e montaram um pacote de benefícios para você ficar dentro de casa. Por outro lado, algumas pessoas estão deprimidas nesse processo, né? Então, há que as companhias, talvez não agora, mas no futuro, eu falei, cara, como é que o departamento ali de capital humano vai fazer com que essas pessoas continuem ali ativas, motivadas e etc. Aí tem uma outra dinâmica, que as pessoas elas já ficavam conectadas, uma boa parte do tempo em que ficavam acordadas já estavam conectadas. No trabalho home office a dinâmica não muda, né? Então você trabalhar das 8 às 18, das 7 às 20, você vai estar conectado do mesmo jeito. Mas aí temos um desafio, que é a questão legal, né? Nós não temos, isso não é privilégio brasileiro, acho que isso ainda é uma dinâmica internacional, a gente não tem ainda uma legislação que entenda esse tipo de relação, né? A gente ainda está aprendendo com isso, então a gente vai sofrer muito nessa questão legal, trabalhista, onde começa o trabalho, onde termina, essa coisa toda. Então tem acho ainda que uma expressão do interior, né, eu sou paranaense lá do interior do Paraná, e uma expressão que muita água vai passar embaixo dessa ponte ainda na questão do trabalho home office. E nessa linha do trabalho home office, você tem ali a dinâmica das entregas. Então você consome muito tempo discutindo ideias, fazendo reuniões, etc. Então as empresas elas estão trabalhando ainda no processo dos entregáveis. Então qual que é o entregável? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Então as empresas estão descobrindo esse entregável. Algumas empresas, elas tinham a dinâmica, olha, o teu trabalho começa às 8, você tem que estar logado, às 18 você termina de se logar. Outros entenderam o seguinte, falei, bom, qual que é o teu biorritmo? O teu biorritmo funciona melhor de manhã? Ok, então me entrega o que você precisa me entregar de manhã, eu não vou te encher o sapato à tarde. Putz, você funciona melhor à noite? Não tem problema. Eu tenho colegas que trabalham em grandes corporações, ele dizia para mim o seguinte, olha, eu tenho uma equipe de 10 pessoas, na primeira semana de home office, 9 horas da manhã chamava o sujeito não me atendia. 3 horas da tarde chamava o sujeito não me atendia. E eu ficava em papos de aranha. Falei, o que eu faço com esse cara? Esse cara não está trabalhando. Só que depois eu percebi, palavras dele, né? Depois eu percebi que 3 horas da manhã ele estava mandando e-mail, 10 horas da noite ele estava me mandando relatório. Então, o biorritmo daquele profissional, ele era mais à noite e menos de manhã e durante o dia. O que ele entendeu? Não é o horário em si,
é o que a gente chama job to be done, é o trabalho a ser feito. Cara, o que precisa ser feito? Está fechado o escopo do que tem que ser feito? Fechou o escopo, bacana. Qual o prazo de entrega? Amanhã, depois de amanhã, mês que vem, whatever. Né? Então, o que importa é o job to be done, é o trabalho a ser feito, não é mais o horário, não é das 8 às 18. Então, nessa questão da legislação, a gente precisa avançar muito. Outro ponto relacionado a essa nova dinâmica é que, hoje, pensando que você trabalha a partir do teu ponto residencial, você pode contratar gente de qualquer lugar. Então, antes você tinha uma restrição do recursos humanos, na hora de fazer o recrutamento e seleção, olha, eu preciso de alguém, né, com esses skills, né, que more, né, ou que tenha disponibilidade em determinada região. Hoje não, hoje eu posso contratar alguém de qualquer lugar do planeta, né? Na Lua ainda não, porque eu acho que a internet ainda não chega na Lua, mas de qualquer lugar do planeta eu posso contratar um profissional. E a legislação ainda não está pronta para isso, então tem uma série de questões aí que precisam ser aprimoradas, reguladas, implementadas em um futuro muito próximo. A segunda dinâmica que a Economist ela aponta é essa mudança do físico para o digital. Então, as empresas que ainda insistirem nesse modelo físico, elas não têm um futuro bastante, na minha opinião, curto pela frente, né? Então, a longevidade das empresas, ela vai trilhar na linha do digital, né? Já estamos digitais. E neste momento que estamos fazendo aí um ano de aniversário, aquelas empresas que migraram rapidamente ou que já estavam no digital e reforçaram sua presença, essas se deram bem. E aquelas empresas que ainda ficaram resistentes ao mundo digital, essas estão passando por dificuldades ou até quebraram. Outra questão apontada também pela The Economist é a questão da cibersegurança. Claro, se você está no mundo digital, você está exposto. Né? Todos nós estamos no mundo digital, estamos expostos. E aí a questão da cibersegurança, segurança do seu dado, né? Hoje a gente tem aqui a GDPR no mundo afora, você tem a LGPD aqui no Brasil. Então a questão do tratamento do dado não é uma situação brasileira, né? É uma situação que ela está imposta lá fora. Ou você tem ou você não tem, né? Eu até dizia outro dia que, assim, daqui a 1 ano, 2 anos, vai ser tão comum a questão da privacidade do dado, que ou você tem ou você não tem, não é uma escolha. E nesse bojo vem a questão da cibersegurança, né? Então, no ano passado, para você ter uma ideia, a gente teve aí uns 25, 26 grandes ataques em grandes empresas noticiadas, né, nas grandes mídias, né? Então, estamos falando de grandes empresas, grande mídia, uns 25. Só este ano, estamos no comecinho de março, já foram 15. Só para você ter uma ideia da dimensão dessa questão da cibersegurança. E esse assunto, cibersegurança, não está no radar do Conselho, né? Isso que é interessante, né? Daí a ideia, a conexão dessa questão de tecnologia versus Conselho. Deixa eu tirar uma dúvida minha aqui. Eu vejo assim, a gente realmente teve essa migração para o home office. E às vezes o executivo ele olha para isso assim, pô, mas eu não quero todos os meus funcionários trabalhando de casa. Tem muita gente que tem que estar aqui. Tem muita gente que realmente, operacional, ele tem que estar ali na fábrica, ali executando, não tem jeito. Sim. Mas quando eu olho para as dinâmicas, eu vejo muito assim na parte de energia. O carro era gasolina, passou, aí tiveram o carro a álcool, daqui a pouco eles juntaram os dois, o flex, e aí isso melhorou. Hoje em dia você tem o carro gasolina, álcool, gás, e quanto mais você tem o híbrido, eu acho que o resultado é melhor. Eu acho que seria interessante as empresas olhar para o home office como uma coisa híbrida. Quer dizer, tem pessoas que vão ter um desempenho melhor trabalhando em casa e tem pessoas que talvez não tenham nenhum ambiente em casa para trabalhar, até mesmo não por causa da casa dele, mas o vizinho é barulhento e aí aquilo ali incomoda, ele não tem condições, ele prefere estar num ambiente propício ao trabalho no escritório, e outros não, outros, cara, eu na minha casa é tranquilo, eu prefiro estar na minha casa, não tem esse deslocamento, vou aproveitar esse tempo de deslocamento para cuidar mais da minha saúde, da minha educação, estar mais tempo com a minha família. Você acha que esse modelo híbrido do home office seria uma solução mais interessante? Acho que não seria, e esse teu ponto é excelente, não seria, ele já é, né? A gente conhece algumas empresas, aquela história, né? Você tem os extremos, né? Todo mundo dentro do escritório e todo mundo fora do escritório. Claro, você tem atividades que não tem como, né? O motorista de ônibus não dá para ele dirigir da casa dele, até dá, né? Hoje você tem veículos autônomos, né? Até isso dá.
Então, assim, o futuro, né, você não precisa mais ir para uma fábrica para trabalhar, você liga a máquina da tua casa. Então, é mais ou menos assim, né, pegando o mesmo raciocínio do ônibus, você controla ali o teu ônibus da sua casa. Mas o que eu gosto sempre é o caminho do meio. Então, eu conheço algumas empresas, alguns colegas que trabalham em algumas organizações, que o que eles estão fazendo? Olha, antes você tinha uma rotina de 5 dias no escritório, das 8 às 18. Agora, esses profissionais vão de 2, aí depende muito da política de cada empresa, de 2 a 3 vezes por semana e ficam apenas 6 horas. E nessas 6 horas tem uma turma que vai no período da manhã e tem uma turma que vai no período da tarde. E, mais ou menos assim, todo dia você tem ali um contingente de mais ou menos 20, 25, 30% do teu efetivo no escritório. Os outros 60, 70% estão em casa. No final da história, eu não preciso de um escritório, vamos imaginar, para 100 pessoas. Eu preciso de um escritório para 30. Essa é a nova dinâmica. Então, eu economizo muito recurso, né, com essa dinâmica. E aí vem um outro ponto lá ressaltado pela The Economist, que é o seguinte, novos modelos de negócio vão surgir. E por que tem que surgir novos modelos de negócio? Né? E aí até uma provocação, uma necessidade. O que eu faço com aquele prédio com 50 salas comerciais, que agora, de 50, agora eu só vou ocupar 30%? Eu tenho que dar um destino para aquilo. O que a gente fica olhando, né, para grandes empresas, né, com alto volume de pessoas, né, as universidades, né, elas não, na minha concepção, pouquíssimas serão aquelas que vão voltar 100% presencial. Eu acho que vai permanecer o modelo híbrido. O dia que você tiver a fim de ver os amigos, né, e bater um papo e tomar uma cerveja, você vai para a faculdade. Não que a faculdade seja lugar para tomar cerveja, mas você vai para a faculdade, né, e na maioria do tempo você vai fazer o teu trabalho em casa. E tem uma outra dinâmica, né? A gente descobriu que para aprender eu não preciso estar ao vivo e a cores com o professor, com os colegas, etc. Você aprende muito, né? E hoje é muito comum o modelo assíncrono, né? Você grava lá um material, um conteúdo, etc. E deixa disponível ali para o cidadão. E eu vou te dar um exemplo, né, que aqui em casa eu tenho 2 filhos, né, um garoto com 20 anos e uma menina com 15. No início, isso bem antes da Covid, eles me ligavam no trabalho, né, fisicamente eu estava no trabalho naquela situação, e eles me ligavam, pai, eu estou com um problema, eu preciso pesquisar um assunto, fazer um trabalho da escola, etc. Quando cheguei em casa, você me ajuda? Eu ajudo. Né, o que é o assunto? Qual coisa? Não, beleza, né, quando eu cheguei em casa à noite, né, ou antes ou após o jantar, a gente conversa. Chegava em casa, né, enfim, fazia ali a minha rotina doméstica, e aí levantava a bandeira e falei, escuta, você me ligou à tarde para falar de tal assunto, né, que você tem um trabalho para fazer, vamos falar dele agora? Não, pai, não precisa mais. Mas como assim não precisa mais? Cancelaram o trabalho? O que aconteceu? Não, eu já pesquisei no YouTube, já pesquisei não sei aonde, já tenho tudo que eu preciso. Então, isso é maravilhoso, né? Sobre uma certa ótica é maravilhoso. Então, isso acontece também, e deve acontecer cada vez mais nesse mundo educacional, né? Então, esse modelo físico é uma mudança, né, ressaltada aí pela The Economist, e é real, essa dinâmica de novos modelos de negócio, né, principalmente saindo do mundo físico para o digital. E aí, nesse bojo, aí vem a economia funcionando de forma circular, a economia criativa, capitalismo consciente, né, o ESG que está na moda agora, né, e outro dia, eu vou fazer um desvio rápido aqui, outro dia me perguntaram, falei, Razini, ESG é moda ou é tendência, né, já que a gente está falando de futuro, tendência e inovação, né, e esse cara que fez essa pergunta, ele é um estudioso de tendência, inovação e futuro, né, eu falei, bom, isso é uma tendência, isso é uma moda ou é uma tendência? Eu falei, não, cara, não é moda e também não é tendência. A ESG já aconteceu, né? Ela já existe, o conceito já existe já há alguns anos, veio se aprimorando ao longo do tempo, houve algumas mudanças de nomenclatura, né? Recentemente aí ficou as letrinhas, né, do conceito de governança, sustentabilidade e social,
E esse conceito ele está se ampliando, né, e agora se fala aí de um novo E na equação, que é o do econômico, né, que você não consegue fazer a governança, o social e a questão de sustentabilidade se você não tiver resultado, né, e eu sempre dizia nas aulas, falei, cara, você falar ali da sua missão, que você vai entregar tudo bonitinho, que você vai ajudar um monte de gente, as famílias vizinhas do teu negócio, é muito bonito, mas se você tiver lucro, se você não tem lucro, como é que você faz isso, né? Você não tem como ajudar o próximo se você não tiver condição para isso. Então, essa dinâmica, né, de capitalismo consciente, economia criativa, circular, ESG, ela não é modinha, né? Ela veio para ficar e tá ganhando força, até porque hoje já existe uma agenda da ONU, né, de sustentabilidade 2020-2030. Eu não vejo muita gente falando disso, mas daqui a pouco vocês vão ouvir falar muito da agenda 2030, e as empresas que se adequarem daqui até lá vão ter condições de permanecer no mercado, e aquelas empresas que não atenderem os requisitos de sustentabilidade proposto pela ONU dessa Agenda 2030, vão ficar pelo meio do caminho, né? Ou vão ser retardatários no processo e se adequar a forceps. Então é um movimento aí que está caminhando, né, e reforçando agora com essa questão do Covid. E esse movimento também traz, né, uma outra dinâmica que a gente até brincava um pouquinho antes da gente entrar aqui na gravação, né, Paulo? Essa questão do eu, né, de eu estar bem comigo mesmo. Então é legal trabalhar, né? Eu costumo dizer que eu quero passar desta para melhor trabalhando, né, enquanto eu puder. Mas a gente tem que cuidar também do corpo, né? Aquela história, né? O tripé, né? Corpo, mente e alma, né? Sim. E acho que esse é um movimento importante, né, principalmente nesses tempos agora de Covid. Acho que as pessoas entenderam que trabalhar é bom, né? Mas ficar em família, né? Ter esse ambiente contigo mesmo, com você mesmo, também é importante, né? O olhar para dentro é importante. Aí você começa a refletir, né, e fazer um balanço da sua vida, né? O que é que realmente importa, né? Carlos, estamos chegando ao final, nosso tempo aí está se esgotando. Suas palavras finais, o que você gostaria de dizer aí? Nesse sentido, né, de governança corporativa, né, conselho de administração, né, eu faria a seguinte pergunta, né, a tua empresa, né, e não só para o board ou para o executivo, acho que para os dois, né, a tua empresa, ela está olhando para o baseline. O que é o baseline? Está olhando só para as questões de auditoria, de relatórios financeiros, na questão legal, compliance, né, e isso é baseline. Então a pergunta ela está olhando só para o baseline, ou ela também está olhando para futuro, tendência e inovação? E se ela estiver olhando só para o baseline, talvez tenha um gap, né, uma oportunidade gigante aí de mudança de patamar na hora que você tiver um novo olhar para futuro, tendência e inovação. Legal. E nesse olhar, uma segunda pergunta, né? Qual a capacidade, né? Eu estou olhando para futuro, tendência e inovação. Legal. Então, se você está olhando para futuro, tendência e inovação, qual a tua capacidade de juntar no que existe de bom e de melhor dos ecossistemas para melhorar o nível, né, de atendimento ao seu cliente, né? Direcionado aí à questão do job to be done, né? Qual o trabalho a ser feito? Qual o trabalho a ser feito na tua organização? E você está sendo capaz de juntar, né, essas oportunidades, né, para o job to be done? Legal. Bom, você que está nos assistindo, deixa sua resposta nos comentários desse vídeo. Se fez sentido para você, se você gostou, dê um like, isso ajuda ao YouTube entender que esse vídeo é relevante e com isso ele mostra para mais pessoas. Também você pode compartilhar aí com seus parceiros de negócio, com seus funcionários, colaboradores, que queiram entender um pouquinho mais sobre essa importância da inovação na governança corporativa. Razine, muito obrigado aí pela esse tempo, ter cedido esse tempo. Tenho certeza que as informações são muito valiosas. Esse vídeo realmente vai ser muito visto, porque as pessoas precisam disso, né? Implementar a inovação nas empresas. Eu que agradeço, Paulo, e sempre à disposição para novos bate-papos, novas provocações, e são assuntos que nos fascinam, e será sempre um prazer estar aqui com você. Legal. Então, um grande abraço a todos, sucesso!